vai funcionar, Eduardo, a organização dos módulos por conteúdos, né? Ou dos conteúdos por módulos. A gente poderia colocar dessa forma aí também. O curso, aluno, ele está dividido em 12 módulos. Nossa, Eduardo, 12 módulos? Sim. Qual que é a ideia? Por que 12 módulos, Eduardo? Porque, aluno, nós queremos sair com você lá daqueles primeiros passos, onde você vai aprender o que é uma palavra, onde a gente vai conversar sobre sílabas, onde nós... Para que, Eduardo, isso? Para chegarmos à acentuação, por exemplo. A acentuação, está muito presente no seu cotidiano. Só que o que forma a acentuação? Qual é a base da acentuação? É isso que nós vamos ver. No segundo módulo, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas letras, né? O Z, o S, o G, o J. Eduardo, mas por que só essas letras? Porque quando nós vamos olhar documentos e textos, o que nós vemos? Que há muitos equívocos, muitas dificuldades, muitas confusões justamente no uso dessas letras. Olha que interessante. E dentro de nossos conhecimentos textuais, lembrando lá no primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre o texto descritivo. O que é um texto descritivo? Vamos fazer algumas atividades desse texto. Vamos complementar o nosso conhecimento sobre o texto dissertativo e descritivo. Já no terceiro módulo, nós vamos ver aqui a estrutura e a formação de algumas palavras. Mas, Eduardo, por que estrutura e formação de palavras? Porque, aluno, temos palavras muitas vezes que são compostas e percebemos que há uma certa dificuldade de entender quando é que eu vou usar, por exemplo, um hífen, quando eu não preciso do hífen para formar essa nova palavra, para compor essa nova palavra. Dentro dessa estrutura da minha palavra, há alguns sufixos que eu posso utilizar, há alguns sufixos que eu não vou encaixar, que eu não vou utilizar. Tudo isso está relacionado a essa estrutura. E nós vamos falar um pouquinho sobre o texto dissertativo argumentativo. Aqui, nós já estamos conversando com o nosso leitor, trazendo pontos, trazendo argumentos, trazendo uma tese que nós vamos defender perante aí esse nosso leitor. Tudo bem? Vamos falar também sobre as nossas classes gramaticais. Poxa, Eduardo, mas por que a gente vai falar sobre essas classes gramaticais? Lembra delas? Artigo, adjetivo, pronome, substantivo, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção. Mas por que, Eduardo, nós vamos falar sobre essas 10 classes gramaticais? Por que, aluno? Nós precisamos entender alguns conceitos básicos dessas classes para podermos entrar, de fato, na sintaxe. Para que a sintaxe, Eduardo? Olha só, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Para entendermos melhor a estrutura de uma frase, de uma oração, de um período. Tudo isso é muito importante em quê? No seu texto depois. Essa é a ideia. A gramática é o nosso instrumento, é um dos nossos instrumentos para melhorar a nossa construção textual. Ela é a responsável por essa melhora completa, Eduardo? Não, não é. Entretanto, quando eu entendo como é que é a formação de um período, por mais que eu não seja o melhor escritor, a partir dessa informação, desse conhecimento, desse instrumento, eu posso olhar para aquele meu parágrafo, por exemplo, e ver, rapaz, não está muito legal esse parágrafo aqui. Cadê aqui? Está faltando o sujeito. Opa, calma aí, esse verbo aqui, ele tem um complemento, esse verbo não tem um complemento. Entende? E tudo isso vai te ajudar o quê? Na concisão do seu texto. Vamos falar sobre sujeitos, vamos falar sobre concordância verbal, vamos falar sobre pontuação. Você verá que a pontuação ela estará passando em todo o nosso conteúdo. A maior parte do nosso conteúdo nós vamos falar sobre acentuação. Tudo bem? Sim? Beleza? Vamos falar sobre um texto que é injuntivo. Eduardo, mas eu nem uso esse tipo de texto. Usa. Sabe quando você lê um manual? Ou quando você escreve um manual para poder passar para o seu cliente? Aquilo é um texto injuntivo. Vamos ver, vimos ali os nossos 4 tipos de texto: descritivo, dissertativo, já dentro da descrição, o dissertativo com a argumentação, o texto injuntivo. Nós vamos conversar sobre análises de texto. Sim, vamos trazer alguns textos, a partir desses textos, nesse módulo 5, por exemplo, vamos falar sobre a coesão lexical.
No módulo seguinte, nós vamos falar sobre a referência, vamos falar sobre a coesão sequencial, nós vamos falar sobre conectores, e aí a gente volta um pouquinho, por exemplo, em conjunções. Um dos tipos de conectores são as nossas conjunções. Observe, aluno, a ideia desse nosso cronograma, dessa nossa organização, é que você possa construir, de fato, uma base. Você possa ir subindo ali algumas escadinhas do seu conhecimento, para que você possa ter uma base que é sólida para você. Bem, e observe que vamos falar sobre sintaxe, complemento verbal, regência verbal novamente, pontuação que está ali, vamos ter vários encontros sobre pontuação, vamos falar ali, ó, já na parte textual, sobre exposição de motivos, vícios de linguagem, isso aqui vai ser muito importante. Vamos falar sobre clareza, precisão, revisão. Vamos tentar retirar um pouco, tentar não, né? Vamos retirar aquele mito de que texto é algo que vem sob uma inspiração divina. Não, o texto ele é uma construção. E a revisão faz parte desse processo de construção. Tudo bem? Sim? Certeza? Dê uma olhada aí. Não se preocupe, o PDF ele está disponível para você poder baixar, verificar com calma e ir ali, ó. Vai lá, vai ticando, vai marcando no seu checklist ali conteúdos que você já viu, conteúdos que você, caramba, tive mais dificuldade nesse. Vou rever as aulas. Um exemplo. Tudo bem? E tudo isso para que você possa ter o máximo de material possível para ajudá-lo nessa sua caminhada. Ok, aluno? Sim? Ótimo, então. Meu querido, finalizamos aqui essa nossa introdução, esse módulo introdutório, e agora nós vamos partir de fato para o trabalho. Ok? Espero você dentro do nosso primeiro módulo, em que nós vamos conversar sobre o quê? Sobre os fonemas, sílabas, com o objetivo de chegarmos à nossa querida acentuação ortográfica. Tudo bem? Então, até mais!